E aconteceu isso, eu vou até dar o contexto para todo mundo que tá aqui nos escutando. O ontem de opa, olha só quem está aqui conosco agora, muito obrigado, RPG Romero ou RP Romero? RPG Romero, vamos ver. Dando um contexto aqui, adoro essa musiquinha nova aí. Dando um contexto inicial, tudo começou no rio Tigre e Eufrates. A civilização suméria tinha de seus princípios. Ontem de noite, ontem de noite, eu tava mexendo no Twitter e apareceu duas coisas pra mim. Obrigado pelo follow, Kinjan. Apareceram duas coisas pra mim. Primeiro foi aquele rapaz, o professor de biologia, que eu esqueci o nome. Super engraçadinho, né? Esqueci o nome desse professor de biologia. Ele falando que não existe livre-arbítrio, né? Não, não é o Pirula, não. É o Jubi. É o Bilu, né? Que chamou ele? Não sei agora, mas enfim. Juba? Não lembro agora. Ele tem um apelido. Mas o. Ele falou sobre livre-arbítrio, né? Ah, não existe livre-arbítrio? Como assim? O livre-arbítrio ele não existe. Na verdade, tudo que você faz é oriundo de uma conexão de DNA. Você consegue, porventura. Você consegue, porventura, ficar 5 minutos sem pensar em nada, em branco? Não consegue, né? Então, é porque o DNA da gente vai lá e. Eu fiquei pensando nisso. Tinha muita gente querendo refutar esse ponto dele. Mas o que me pegou foi o exemplo. O que me pegou foi o exemplo. Você consegue ficar 5 minutos sem pensar em nada, em branco? Sim, 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 consigo, sim. E ele diz que a gente não consegue porque várias coisas vão entrando na nossa mente. Pense em uma maçã agora. Você, ao pensar em uma maçã, você pode muito bem ter pensado em várias formas de maçã, mas alguma pessoa não consegue pensar em uma maçã, vocês mesmos podem pensar nisso, uma maçã por um minuto inteiro. Essa maçã, ela do nada vai estar dentro de um contexto, coisas vão acontecer, Katamari, do nada, assim, entrando na maçã, coisas começam a invadir o pensamento sobre maçã que você vai ter. Porque o cara não consegue concentrar a imagem daquilo que foi pedido. Pense numa maçã. Ah, fica aí 5 minutos sem pensar em nada. Eu entendo esse exemplo, mas ao mesmo tempo, eu só tirei onda. Eu só vi assim, consigo. Ué, qual o problema? Porque a gente poderia ter puxado, a gente não, eu poderia ter puxado um papo bem mais preconceituoso do professor. Como assim? Ele não conhece toda uma escola Yogachara. O yogi, né, mano? Toda uma escola yogi de meditação. Como assim? Isso não é nem budismo mais. Shamatha, que é o que eu faço segundas-feiras, Shamatha é antes do budismo. Isso aí vem de hinduísmo, isso aí vem de sikhismo, isso aí vem de várias e várias coisas do subcontinente indiano há muito tempo. Existem até relatos na Etiópia de pessoas fazendo meditação. Então, tipo, antiguíssimo. Antiguíssimo, antiguíssimo. Como assim? Como assim não existem essas pessoas? Como assim isso é um impedimento para dizer, olha, que essas pessoas não são pessoas? Que exemplo é esse, sabe? Para onde ele quis chegar ou para onde ele quis excluir, na verdade? Por que ele quis excluir isso? Sabe? Eu não entendi o exemplo. Porque geralmente a gente traz exemplos que são navalhas de Ockham. Navalhas de Ockham são exemplos últimos, sabe? São exemplos finais. Não tem como você ir além daquele exemplo, porque o exemplo ele é ótimo. E ele achou o exemplo ótimo, coitado. Coitado, porque uma pessoa mal intencionada vai chamá-lo de xenófobo. Xenófobo, pô, as pessoas indianas vivem tendo essa atividade. Como assim? Elas não têm genética? Elas não têm genética? O DNA delas não pega? É um DNA impuro, assim, por isso que elas conseguem pensar em branco? Se o cara for mal intencionado, ele pode interpretar isso. Enfim, eu não sou mal intencionado, só queria dar o take assim, sim, eu consigo pensar em minutos. Se vocês começarem a meditar regularmente, vocês vão conseguir também.
Não é nada, não é nenhum mistério. Não é nenhum mistério. Desista. Desista, desista. E depois eu vi o post do Alexandre Link. Quando eu vi o post do Alexandre Link, eu vi que eram 1 da manhã. Aí parei e fiz, não vou postar 2 coisas a 1 da manhã. Vou acordar, ter minhas coisas. Quando for o momento, aí eu comento. Aí eu acho que eu fiz o post, eram 10 e... Dá até pra ver aqui o horário, né? 10h52. Eu fiz o post sobre... Tirando sarro, né? Um post jocoso. O Alexandre Link fez todo um comentário alertando a comunidade de esquerda de que a cultura pop está aliciando extrema ou extremistas de direita como pessoas. E cara, pra mim ele tá completamente errado. Completamente errado. E eu quis tirar onda. Eu fiz, cara, como é que pode? Eu fiz pesquisa mais rápida do mundo. Eu fiz assim, João Carvalho evento. Eu juro a vocês, eu só fiz assim, João Carvalho evento. Quando eu fiz João Carvalho evento, dia 13/7, João Carvalho e Laude estarão na Panini pra falar de One Piece. Você quer um exemplo melhor do que esse? O carro-chefe da Panini, se não é o carro-chefe da Panini, com certeza é o mangá mais importante da banca deles. Não tem como você me dizer, você afirmar pra mim que One Piece não é a coisa mais importante em mangá pra Panini. E eles vão palestrar em nome da Panini, eles foram convidados pra Panini pra palestrar sobre One Piece. É óbvio que o intuito ali, principalmente pelo caso do João Carvalho, é de disseminação do marxismo científico, do socialismo científico, comunismo científico. O Laude, ele existe antecessor à pauta de esquerda. Ele existe antecessor à pauta de esquerda. Load, né? Load. Load. O load existe antes da pauta de esquerda. Mas o João Carvalho, não. Se você quer me contar o que o João Carvalho fazia antes de fazer o canal dele focado em história, aí não conta, né, querido? Aí não. Aí é bom a gente deixar lá, né? Deixar a proposição. E ele tem todo o direito, tá? Eu adorava o DR, pô. Adorava o DR. Um hino pra mim quando era moleque. O DR, pô. Muito bom. Mas assim. E o que isso quer dizer no final? Eu respondi 2 pessoas a minha verdadeira visão sobre isso, tá? Os 2 rapazes em questão, eram 2 rapazes no caso, né? Que nós estávamos comentando sobre um certo ar tribalista de pessoas que comandam as empresas. É como se aquela teoria que eu já contei pra vocês há um bom tempo atrás, né? O pós-capitalismo ou capitalismo tardio, que é você propagar uma coisa que é anticapitalista lucrando em cima daquilo. Você tem uma camisa assim, fuck the capitalism, e vender é uma espécie pós-capitalismo ou capitalismo tardio. E o capitalismo ele tá tão forte, tão dentro das coisas. Metacapitalismo é utilizado para outro termo, mas o teórico lá, ele comentou, ele se assumiu como pós-capitalismo e capitalismo tardio. Por isso que eu estou usando esses 2 termos, né? Porque é um termo utilizado por um filósofo britânico. Mas enfim, pode ser encarado como metacapitalismo nos valores nominais das coisas. A questão é que, para mim, como eu já comentei no, no ocorrido do Pequena Sereia, tem um branquelo careca com rios de dinheiro, gordo, velho, que tá ganhando em cima da garota e se prostrar para fazer a Ariel. É claro que esse bafafá inteiro está sendo utilizado como recurso monetário para aquele velho careca, blá blá blá. E é óbvio que a menina tem todo o direito de estar participando daquilo, porque ela se voluntariou a ser a Ariel, ninguém está forçando isso a ela. Mas eu estou comentando que existe uma força. Vamos fazer um Ariel novo.
Mas eu não acho que vai dar tanto dinheiro assim, as pessoas não vão conhecer tanto. Eu acho que eu vou colocar uma polêmica identitária. Ao colocar essa polêmica identitária, vai ter muitas pessoas comentando sobre aquilo. Pessoas vão falar mal, mas vão falar dele. Pessoas vão falar bem, mas vão falar dele. Então, colocou-se, né, vítima de uma pessoa que está lá em cima, lucrando sobre esses debates dos efeitos diamantes que nós temos na nossa realidade. E isso seria, por si só, extrema-direita? Eu comentei pro rapaz. Comentei pro Firo também. Pra mim, isso não é extrema-direita. Pra mim, isso é tribalismo. E alguns oligarcas. Não tem. Não vejo como extrema-direita. Sinceramente, o Link, em nenhum momento, deu nomes de extrema-direita. Ele nem sequer mencionou como funciona a extrema-direita. Porque quando a gente fala extrema-direita, é o quê? O que é extrema-direita? A cristandade? Um cara extremamente religioso, ele é extrema-direita? Nazismo? Direita? Fascismo é extrema-direita? O que é extrema-direita, cara? É ANCAP? É olavismo? Bolsonarismo? É isso que é extrema-direita? O que é extrema-direita? Se você for pra esquerda, se você for pra esquerda, você consegue. Você consegue assimilar o que é extrema-esquerda. Você consegue. Porque o valor ou super autoritário ou super libertário tá ali. Tá ali. Você consegue disseminar. Poxa, você pode ser maoísta, que é uma extrema esquerda, como você também pode ser bacunista, também é uma extrema esquerda. Mas esse setor de coletivismo, materialismo, ainda está ali. Existem sartrismo, está cheio de assuntos que são condescendentes para a esquerda. Para você assumir, isso aqui é extrema esquerda. Mas pode ser extrema esquerda autoritária, como libertária, mas é extrema esquerda. Sabe? Isso consegue se admitir, porque um grande Estado, por exemplo, a esquerda sempre quer mais Estado. Em várias. Obrigado pelo follow. A esquerda notoriamente gosta de mais Estado. Quer dizer que extrema esquerda seria mais Estado? Como eu disse, Bakunin, não. Anarcocomunismo. Acabou. Todo o Estado do mundo foi embora. Não existe mais Estado. Tudo bem. Aí para chegar nisso, né, o socialismo, para chegar no comunismo, lá, pum, pum, a revolução material. Uau! Tudo bem. Tudo bem. E esses extremos eles podem se anotar. Mas pro outro lado, pra direita. Assim, eu não gosto de usar esses espectros, tá? Eu não sou adepto ao espectro dual. E ou é direita ou é esquerda. Porque quem cunhou isso foi a França. E eu odeio franceses. Beijão. Caramba, 1700? No século XVII, século XVIII, que inventaram essa desgraça de gerundino e jacobino? Antes disso, teve muitas outras políticas na nossa sociedade. Somos mais de 8 bilhões de pessoas vivas e estima-se mais de 100 bilhões de pessoas passaram por esse planeta. Não pode dizer pra mim que só tem dois lados. Que é uma sacanagem. Não consigo. Não vou fazer isso. Então, quando eu tô tentando fazer isso, eu quero que o cara pelo menos assuma quem é que é a extrema esquerda, quem é que é a extrema direita. O que é isso? Extrema direita também seria um estado gigante? Bora definir aí. Isso aí não dá uma teoria de ferradura da bexiga, cara? Você não define assim, extrema direita é o quê? É mourismo? Mourão? Ou Sérgio Moro? Também? O que é isso? Essas faltas de definições, essas definições plurais, são ruins. Porque você só faz o alarme. Esse é um grande motivo que eu quis chacotear o que o Link comentou. Porque o Link, ele não deu definição alguma. A pessoa vai ali e fica no alarmismo. Fica no alarme. Caraca, a extrema direita vai mesmo. Caramba, eu não sabia que a cultura pop está tão cheia de extrema direita. E o que é um extremista de direita? O que é isso? E cabe a cada um interpretar. Cabe a cada um interpretar. E aí que vem um grande problema. Para muitos, a extrema direita é nazismo. Para vários. Eu não vou comentar aqui sobre minha posição perante o espectro político do nazismo, que isso aqui não cabe, essa discussão não tá falando sobre isso, tá? Mas que inflama o assunto para várias pessoas acharem que quem critica o comentário do Link
é porque é simpatizante a esses extremistas de direita. E ao eu ridicularizar a postagem, e logo em seguida, deixar por isso, pronto, acabou. Começou a pipocar várias pessoas, várias pessoas. Mas eu não tava vendo. Eu não tava vendo assim tanto, porque eu não fico no Twitter direto, né, gente? Eu faço coisas. Minha vida, ela tem várias atividades, assim. Não é só no Twitter. Quando eu abro os replies, eu vi que tinha mais de 20 replies. Aí eu. Opa! O Loud. O Load me respondeu. O Load me respondeu. Ixi, caramba. Aí o que o Load comentou? Não, pô. Mas a palestra vai ser massa. Fica aqui o convite pra você. Eu, eu fiquei, caramba, cara. Em nenhum momento eu tô questionando a veracidade, a competência, a instrução da palestra. Eu estou comentando a ilação do link sobre isso. Porque, poxa, independe se você vai palestrar bem ou não, eu não tô nem aí pra isso. Eu tô comentando que, caramba, como é que você pode me dizer que existe virou, o link falou, virou, não é nem existe, virou aliciamento e aliciamento e extremistas de direita. Muitas pessoas argumentaram pra mim que a cultura pop, ela é notoriamente de direita, ela é notoriamente voltada pra direita. Se ela não virou, né? Vamos concordar? Se ela ela não virou. Há muito tempo, assim. Aí, outros comentários que trouxeram. Ah, mas são só 2 exemplos. Não, não são 2 exemplos. Não são duas pessoas de exemplo. Não são. Porque são duas pessoas assumidamente comunistas, científicos, sendo levados pela própria empresa para disseminar assuntos sobre One Piece, que é o mangá mais importante da Panini. E você não pode negar isso. Você não pode negar isso. Não é um exemplo assim, joga o Whistle ali. Não é um exemplo ali. Não pode ser assumido como um exemplo ali. Chamaram o João Carvalho, historiador e pensador. Tava lá, assim, historiador e pensador. O Loud, você pode chamar o Loud não, o Load, desculpa, gente. O Load você pode chamar sem problemas antes de sua própria página, né? Agenda política, porque ele consegue existir antes disso. Mas o João Carvalho não, cara. Se você tá chamando o João Carvalho antes de ele existir como pauta de esquerda, ele era da UDR. E a Panini não vai chamar o cara por causa da UDR, cara. Eu tenho certeza. E aí? E aí? E aí, pô? Teve algum cancelamento por causa disso? Várias pessoas em massa foram atrás caçar a existência do Load e do João Carvalho na palestra da Panini? Não. Não foram. Mas agora, o Alexandre Esteves ter comentado há mais de 1 ano e meio atrás do ocorrido sobre helicóptero-sexualidade, ele perdeu na hora tudo do patrocínio. Só por ter feito uma piada de chacota sobre o ocorrido, ele perdeu o patrocínio. Existe uma diferença muito grande de tonalidade de comunidade. Se você disser que existe um aliciamento de extremismo direita no mundo da cultura pop e você não ligar para o que aconteceu, você está mentindo. Não vou dizer que o Link fez isso. Estou comentando que se eles porventura soubessem. E por outro lado, esse foi um exemplo que eu trouxe aqui e vou dar um contraprova para mim também. Poxa, o que eu vejo de várias, várias e várias e várias obras sendo diminuídas só porque tem lacração. Tem lacração, ai, tem lacração. Oh meu Deus, lacração! Mais uma vez a lacração corrompeu aqui. Né. Sim, existe. Porque o mundo tá muito inflado. O mundo tá um saco. Ninguém consegue mais discutir as coisas. Ou é direita ou é esquerda. Mimimi. Não consegue. Não consegue. Esse inflatrômetro chegou no ápice em 2022. Vocês viram nas nossas eleições do Brasil que foi a maior disparidade da história democrática do Brasil entre quem votou? Tinha muita gente assim, cara, muita gente tava nem aí.
nos anos anteriores sobre essas coisas de votar. Esse ano aqui foi a maior disparidade. A maior disparidade relevante, surpreendente até. O Brasil está muito inflamado sobre isso também. Enfim. E o meu veredito é esse, sobre esse assunto. Mas o próprio Link comentou. O Link comentou que ele não acredita, pelo menos na minha interpretação, né? Ele não acredita que os dois rapazes foram chamados por causa de seus passados, que ele acha muito difícil a Panini ter interesse sobre isso. Sendo que eu acho que não. Eu já comentei, chamar o João Carvalho é totalmente diferente de você chamar o Bruno Bandeira. O Bruno Bandeira é muito maior do que o Load e que o João Carvalho juntos. Por que não chamou o Bruno Bandeira? Ah, talvez o Bruno Bandeira não tenha aceitado. Quem aceitou foi o João Carvalho. Tá, beleza. Mas, pô, quem é o João Carvalho do mundo comentando One Piece? Chama o All Blue. Chama o All Blue. O All Blue é milhões de vezes maior do que o João Carvalho. Para o comentário de One Piece, milhões, milhões. O All Blue também é um lacrador de carteira. L maiúsculo. L maiúsculo. Chama o cara. Você não chamou por quê? Porque eu acredito muito que o responsável pelas repartições públicas da Panini tem interesse, sim, de colocar um cara marxista que estuda o caso. Tudo o caso que sabe, que mantém. E com todo respeito, ô Blue, todo respeito, Matheus Mendonça, né? Com todo respeito, você não deve ter o mesmo entendimento de marxismo que o João Carvalho tem. Acho muito difícil de você ter o conhecimento que o João Carvalho tem. Independente de eu achar imbecilidade ou não, se eu achar maravilhoso ou não, que o cara ele leu bastante coisa. E ficou por aí. Ah, ficou por aí, gente. Só que aí o Loud, droga, e aí o Load, ele carregando, né? Carregando. O Load, ele fez uma postagem sobre isso, né? Me retweetando. E muitas pessoas na minha postagem. Caramba, Igor. Agora vai começar a represália, cara. Agora vai começar a represália. Por quê? Agora você tá na mão dos macacos aí. Você tá na mão do mano de Muambo. Tá na mão agora do bando de babuíno. E vai, ó. Mensagem. Sobre sua suástica, brother. Ah, eu tô de boa com isso. Assim, os dois rapazes que eu conversei foram super solícitos. O Load e o Link foram solícitos comigo. Não teve problema nenhum. Se as pessoas não conseguem aceitar isso, elas que arquem com a vida delas. Eu não posso assumir nada. E foi por um bom tempo assim. Fui remando. Muitas pessoas no Discord mesmo estavam falando: caramba, Igor, de novo. Não, de novo não. De novo não, porque não tem assunto. Não tem assunto. Já acabou. Eu e o Link acabou. Ele não me respondeu mais, infelizmente. Eu e o Load acabou. Porque quando eu tripliquei o Load, cortou o assunto. Não tinha tido mais nenhuma mensagem. E também achei que ele tinha entendido. Eu não estava criticando a qualidade dele de palestrar. Estava criticando a ilação, a alegação do Alexandre Link. E aí, bicho? E aí vem o ponto. Agora que estava simplesmente escovando meus dentes, quando eu tô falando com um amigo meu, ele mandou pra mim: ele não foi tão de boa como você acha não, viu? Nisso eu tava falando com o Firo. Com esses dois caras, meu amigo e o Firo. E o Firo tava conversando comigo de boa. Aí eu parei a conversa, o Firo parou. Olha isso aqui, cara. Eu postei pra ele. O load. 3 minutos depois de ter me respondido, postou, abre aspas, sempre é bom lembrar, né? Fecha aspas. E era um gif de Rick and Morty descendo o sarrafo em um nazista. E aí eu fiquei realmente tocado, sabe? Como eu comentei no meu post, eu, eu sei o que eu faço. Eu sei o que eu estou fazendo.
Desde o primeiro passo, eu sabia, teria que encontrar, que ia por encontrar a boa aventurança das pessoas de julgar. Eu sabia, eu teria que cortar contatos. Eu sabia. Várias pessoas não me querem tendo assuntos, puxando, porque sabem que podem ser associados à minha imagem, à minha cruz. Eu entendo isso. Eu não vou aqui jogar pra Cristo um deles, que é um amigo meu, e faz isso e ele já falou pra mim que que não pode. Não pode me chamar assim e achar que não vai dar em nada, porque eu tenho isso, né. Eu entendo o lado dele. Não tô criticando isso, mas eu sei que eu vou crescer menos do que eu poderia crescer, porque eu tô usando ela, a minha cruz. Só que pra mim crescer 2 e crescer 2000 2000 olha o 2000 aqui, ó. Crescer 2, crescer 2000. Mas esse 2000 aqui eu estou mentindo pra mim mesmo, eu estou sendo omisso, prefiro 2. Prefiro 2. Eu vou usar minha cruz, eu acredito nela, ela é super importante pra mim, às vezes mais importante do que eu mesmo. E não é questão de adoração, é de importância. Você não tem adoração à comida, você come porque senão você morre. Você não comer. Você faz xixi por adoração, por acaso? Se você não fizer xixi em 4 dias, você morre. Sabia que é um dado estatístico? Fica aí com esse comentário. Mas enfim. E por isso, eu trilhava esse caminho. E para quem lê O Lobo Solitário, tá ligado, né? E no caminho do Mei Fumador, do nosso querido Ito Ogami, ele havia dado onde os ventos da sua ravástica e suástica ventam, né? Arfeiam. De um lado, ele teria que encontrar a dor da violência e o perdão de si mesma, do outro lado, perdão pela violência. E aí, uma coisa que eu ainda tenho que fazer não é de rebater o próximo. O que eu ainda tenho que fazer é o que eu comentei, fascinar o próximo. E enquanto eu não conseguir tematizar uma navalha de Ockham para que as pessoas entendam o meu ponto, eu vou sempre voltar aqui, falar pra galera, galera, olha o que aconteceu e tal, até o momento em que eu consiga convencer os próximos. Eu vou ter isso comigo. Eu sei disso. Por isso que eu tô de cara limpa aqui pra você. Não tenho problema nenhum com isso. Porque acontece. Eu queria alertar isso pro Load. Diz, olha, cara, o que custa você ser tão irresponsável? E na minha interpretação, como o Firo também comentou, na minha interpretação, ele fez aquilo ali pra se limpar. Porque, olha só, eu respondi um cara aqui que pode ser nazista. Eu vou logo fazer uma postagem aqui pra limpar minha imagem. Eu preciso da minha imagem limpa agora. Trá, cortei. Aí posta um negócio assim. É sempre bom lembrar, viu, gente? Sempre bom lembrar. O que, que a gente faz com pessoas assim? Sim, pessoas assim. Eu comentei, pô, caramba, que falta de índole, né? Falta de autonomia. Eu pensei que você tinha me respondido de maneira idônea. Não assim. O Link me respondeu de boaça. E acabou. E fica aqui o meu comentário, se porventura chegar no Alexandre Link. Cara, você é uma das pessoas que eu mais respeito no mundo dos quadrinhos. Um dos meus sonhos nessa profissão, entre aspas, é falar com você na moral, conhecê-lo, trocar a mensagem. Um sonho meu é conhecê-lo de verdade também. E aconteceu de você ter feito alguns vídeos e eu ter reagido de maneira negativa. E as pessoas que lhe acompanham, algumas delas, não são os 147 mil seguidores que você tem, obviamente, mas algumas delas já me, nossa, pintaram inteiro de ódio e desaforo. Poxa, eu lembro até hoje que me mandaram um print de um cara dizendo: Você já viu aquele olavista budista reage? Aí ele mandou um não, não sei quem é não. E ele já me conhecia. Na cabeça dele, ele não sabe que eu não sou porra de um Olavo. Para dizer, de novo, que difamação da bexiga, cara. Aonde que eu sou olavista, velho? Eu já falei de coisas do Olavo que eu li? Sim, sim, já li muitas coisas do Olavo. Já li muitas coisas do Olavo, mas adivinha?
Adivinha, a principal fonte de informação que eu tenho nesse Brasil é o Fedeli. Já falei várias vezes, eu sou Orlando Fedeli. Orlando Fedeli foi o cara que me instruiu para as coisas do Brasil. Ponto. É o cara mais importante para mim. Infelizmente não, né? Mas consensualmente, os dois eram cristãos. E o Fedeli tinha muitas prosas voltadas para o cristianismo. Mas mesmo assim, aqui no Brasil, quem me deu várias informações sobre cabala, sobre, sobre esoterismo, sobre vários assuntos, para mim são extremamente fundamentais para minha conceito aí, fundamental e essencial, foi o Fedeli. E o Fedeli era um grande crítico do Olavo. Tem um livro dele feito para criticar o Olavo. E curiosamente o Olavo perdeu a mão. As pessoas dizem que o Olavo deixou de ser tão bom assim, as pessoas que acompanham o Olavo, né? Em 2010 para frente, da nova década para frente. Coincidiu com a morte do Fedeli. Não sei se isso é verdade, mas é o que me dizem. E o Olavo tem bons livros, pô, mas não é porque você tem bons livros que você é ista. Nossa, eu adoro Shakespeare. Eu sou shakespearista. Eu adoro Fyodor Dostoiévski. Eu sou dostoiévskista. Eu já concordei com alguns textos do Lenin. Eu sou leninista. Porra, cara, essas rotulações, elas são complicadas, sabe? E no momento em que eu fui acusado de ser olavista, foi que eu comentei de uma pachorra que fizeram com a imagem do Olavo, que é mentira, bicho. Você desmentiu uma verdade, uma inverdade, agora é olavismo. Porra, pelo amor de Deus. Aí o outro cara também tinha pegado eu mandando um descanso em paz pro Olavo. Olha aí, ó. É um indício de que ele é olavista. Eu dizendo descanse em paz. O nível. O nível de desonestidade de uma pessoa dessa. Impressionante, cara. Impressionante. Mas enfim. Enfim. O Winston, né? Enfim. Eu. Cortando o assunto do link, né? Queria muito. Queria muito ter um contato com você, cara. Muito de verdade. Não tô mentindo. Eu acho que uma das coisas mais saudáveis que eu tenho com o Alexandre Link é começar qualquer vídeo dele sem gostar. Qualquer vídeo que eu vou iniciar do Alexandre Link, eu acho que ele vai falar besteira. E no final eu acho que ele faz um ótimo vídeo, em muitos dos casos. Eu adoro essa situação, porque eu não me frustro de estar apenas concordando com um cara que eu concordo, sabe? Ah, essa aqui é a pessoa que eu concordo, logo qualquer besteira que ele fala eu vou concordar também. Eu acho incrível, eu acho muito importante ter o Alexandre Link nas minhas formações de quadrinhos, porque eu já, a priori, tô discordando do rapaz. Veja isso como bem ou ruim, mas a priori, assim, esse vídeo, que é que ele vai falar? Meu Deus do céu! Aí termina o vídeo, que vídeo bom. Enfim, e o load, e o loud, e o carregando, e o gritando? Qual é a minha relação com ele? Quase nenhuma. Quase nenhuma. Eu quase nunca tive contato com low, loud, lul. Nunca troquei, assim, nenhuma mensagem com ele. Foi a primeira vez que eu troquei mensagem. E, porventura, nos omeletes, nessas coisas assim, eu nunca tive interesse. Nunca tive interesse, nunca fui à procura, nunca nem tive contato de como ele criticava as coisas, de como ele fazia as coisas, nunca tive. Por isso mesmo que eu não tô nem questionando a qualidade dele de palestrar. Só sei que existe lá o load. Só sei que existe. E depois dessa, ele me responde. Ele me responde uma das coisas mais impressionantes, impressionantes que eu já vi, tá? Foi mais impressionante que eu já vi. Ele respondeu uma mensagem dizendo que não. Que aquele GIF batendo em nazista não era direcionado pra mim. 3 minutos depois de ter falado comigo, falado sobre mim, na verdade, por muitos casos, ele postou um. Aí deu um. Deu uma. Na minha postagem. Na minha postagem, eu falo abertamente. Não vilimpendiem o cara. Não ogerizem o cara. Não se rebaixem. Não vão lá encher o saco do cara. Não façam nada de errado. Tá tudo bem. Eu o perdoo. Aí, logo em seguida, ele faz um comentário.
perfeito pra irritar todo mundo. Comentário perfeito pra irritar qualquer. Cara, aí, aí aquilo. É impossível eu pedir para as pessoas não. As pessoas pararem. Não, não, peraí, gente. Lembra da mensagem que eu. Não, não, não reclama, pô, pelo amor de Deus. Não, não tô falando de você, não. Não, não, eu falo, eu falo disso todo dia. Não tô falando de você. Não, em nenhum momento eu mencionei você. Cara, se você estiver vendo isso aqui agora, tá com medo de processo? Eu só processo. Ele não pode me conhecer, né? Não tem como. Eu só processo alguém se a pessoa insiste. Se a pessoa insiste, assim, um tempo depois, ela vai lá e faz de novo. Mesmo tudo tendo acontecido, ela vai lá e de novo faz. É o processo. E já aconteceu com um certo alguém. Mas com isso aqui eu não processo, não, cara. Nossa, eu não vou. Por que eu processaria você? Você tá andando com tanta gente ríspida, sabe? Tanta pessoa pernóstica que, poxa, eu de peito aberto ali dizendo, calma, tudo vai estar bem. Eu entendo sua posição. Eu espero, eu presumo tudo isso para não desumanizá-lo. Tá tudo bem, eu perdoo você. Aí ele mandou depois, eu não falei de você. Ah, mas a carapuça serviu, né? Meu irmão, pô, me olha no espelho, bicho. Me olha no espelho, bicho, por favor. Por favor, me acorda. É isso, cara. É isso, cara. Não, cara, o cara foi muito longe, pô, pra nada. O cara foi muito longe pra nada, velho. Estarrecido. Fiquei estarrecido, cara. Estarrecido. No máximo, assim, não posso fazer mais nada. Não vou nem mais falar sobre isso. Não vou nem mais falar sobre isso. Só sei que, só sei que eu assumi que ele fez tudo isso pra limpar a imagem dele. Tá vendo o que você acabou de fazer? Tá vendo o que você acabou de fazer? Sua imagem tá limpíssima agora. Load. Limpíssima. Nossa, que lustrosa. Tá dando reflexo até. É o que você fez com você mesmo. Admitir assim, pô, cara, foi mal. Foi mal. Vou deletar o post aqui. Acabou. Putz, cara, não sabia, velho. Acabou. O próprio Luan. O próprio Luan, que eu retuitei, né? O Luan, que eu comentei, cara, eu sou budista sim. Eu tô literalmente agora numa sanga. Tô literalmente, eu tirei a foto que eu tava literalmente com a sanga, com o Padmasambhava atrás. Aí ele, pô, galera, foi mal, gente. Foi mal aí, eu vou deletar o meu post porque me acusaram de tantas coisas, cara. E eu acusar outra pessoa de uma coisa que ela não é, me bateu aqui. Foi mal aí, Igor. Tchau. Da sua vida. Cara, o Luan pode ser o maior esquerdopata do mundo. O Luan pode ser o maior esquerdopata do mundo. O cara pode estar lá em Cuba, desviando dinheiro pro próprio bolso. Mas ele foi honesto comigo. Mas ele assumiu o próprio erro e foi embora. Assim, isso é um caráter que é preciso ser valorizado. E eu faço questão de falar aqui. O Luan, aquele rapaz que eu falei Cuba aqui porque foi o rapaz que brincou com o Ei Nerd. E aí você me financia ir pra Cuba? O Ei Nerd, sim, eu financio, pô. Financio, sim. Aí tem toda brincadeira com o Luan e tal. Sim. Por isso que eu falei Cuba, né? Mas enfim. Aí, um pouco depois, apareceu a. Em contexto, apareceu foi quem mesmo? Será que foi o Darko? Não, acho que não foi o Darko, não. Foi a Stephanie, né? A Stephanie falou com ele, a Stephanie tinha suástica e ele, tava demorando, meu irmão, tava demorando. E pronto, aí. Bem, vamos dar espaço. Vamos dar espaço aos comentários, fiquem à vontade, né? Fiquem à vontade. Então, vamos aqui ler o que está sendo comentado, vai lá. Na moral, Igor, desculpa vocês que mandaram todas as mensagens, mas é porque não tem como eu ler, pô. Eu tinha que queimar todo esse cartucho.